Afinal, o Benfica ainda continua a resistir por Álvaro Carreras. É a notícia que abre este Record na Hora. O jornal espanhol Marca disse ontem que o acordo com o Real Madrid já tinha sido alcançado. No entanto, o jornal Record sabe que o entendimento entre as partes ainda não é total. Ou seja, o braço de ferro continua. Rui Costa mantém-se irredutível e exige receber no imediato 50 milhões de euros da cláusula de rescisão. Segundo estas novas informações do Record, o Real Madrid ainda não atingiu esse valor. Perante este cenário, o negócio continua no impasse. O Benfica parte para os Estados Unidos no domingo e para já tudo indica que Carreras vai estar na comitiva. Isto apesar de já ter feito chegar a Rui Costa a informação de que quer mudar-se para Madrid. O Benfica já apresentou uma proposta formal por Nelson Semedo. Segundo o portal Futmercato, a SAD liderada por Rui Costa já fez chegar a Nelson Semedo uma oferta para se mudar para a Luz. No entanto, segundo a mesma publicação, o Benfica terá de enfrentar a concorrência do Marselha e do Wolverhampton, que também já apresentaram propostas a Nelson Semedo. Recordo que o internacional português está em fim de contrato com o emblema inglês, que o contratou a Barcelona em 2020 por 32 milhões de euros e já confessou publicamente saber do interesse do Benfica. Referir que para Nelson Semedo poder disputar o Mundial de Clubes com o Benfica, para que possa disputar o Mundial de Clubes com o Benfica, tem de assinar até à próxima terça-feira, isto de forma a ser inscrito em tempo útil. João Noronha Lopes diz que João Félix seria muito bem-vindo no Benfica. Em entrevista ao jornal Record, o candidato à presidência do Clube da Luz sublinha que todos os grandes jogadores têm lugar no Benfica, principalmente os que começaram na formação e podem voltar para acrescentar valor, como é o caso, diz Noronha Lopes, de João Félix. Ainda assim, o candidato entende que o mais importante é ter uma estrutura que possibilite que esses jogadores, como João Félix, possam triunfar no Benfica. Aplica esse mesmo raciocínio ao eventual regresso de Bernardo Silva, um jogador que até apoiou a candidatura de João Noronha Lopes em 2020. Marcon Cockchu reagiu à eleição dos melhores médios do campeonato português. O jogador do Benfica comentou mesmo na publicação da Liga, que divulgou o meio-campo desta época. Foram distinguidos o colega de equipa Frederic Auschnes, Morten Hjulmand, capitão do Sporting, e ainda Tiago Silva, do Vitória de Guimarães. Cockchu deixou 2 emojis, um com um boneco a rir e outro pensativo, dando a ideia de que estranhou o facto de não integrar o lote de melhores médios. Recorde-se que esta eleição resulta de votações dos treinadores e dos capitães de equipa de todos os emblemas da Primeira Liga. Ora, e Ruben Amorim terá pedido aos responsáveis do Manchester United para contratarem Gyökeres. A garantia é dada pela Sky Sports. Ruben Amorim já contratou Mateus Cunha para o ataque e está perto de fechar a contratação de Mbeumo. Assim é que é, mas o treinador português não quer ficar por aqui e continua a pedir a contratação de Gyökeres. Esta notícia surge num dia em que Fabrício Romano dá conta que o Arsenal pode ter desistido de vez do avançado do Sporting. O Arsenal está muito perto de fechar a contratação de Šeško. Os responsáveis do Arsenal preferem o avançado do Leipzig e as negociações estão muito perto de ficar fechadas. Neste momento, a opção mais forte para Gyökeres poderá ser juntar-se a Ruben Amorim no Manchester United. Gyökeres, que esteve numa festa em Estocolmo. O avançado do Sporting foi dispensado da seleção sueca por problemas físicos, tal como a outra estrela da Suécia, Isak. Os 2 avançados foram a uma discoteca e tiraram fotografias com um membro da banda Swedish House Mafia. Gyökeres surge sorridente na fotografia, onde é possível ver-se que estava a utilizar os mesmos óculos que usou em Portugal nos festejos do bicampeonato pelo Sporting. Gyökeres e Isak são as 2 maiores estrelas da seleção da Suécia e por isso as fotografias causaram furor nas redes sociais. São também 2 dos avançados mais cobiçados do mundo. Harder diz que Gyökeres precisa de um patamar mais alto do que a Liga Portuguesa. À imprensa da Dinamarca, Harder refere que talvez este seja o momento certo para Gyökeres sair do Sporting. Harder acrescenta que está pronto para agarrar o lugar na frente de ataque da equipa de Rui Borges. Conrad Harder assume que substituir Gyökeres é muito complicado, mas está ansioso por poder ter mais oportunidades. Apesar de ter sido sempre o número 2 no ataque desde que chegou ao Sporting, confessa que não se importa, diz que Gyökeres é muito porreiro,
foi a expressão que usou, e se sente muito bem a jogar com ela. Eduardo Quaresma ficou desiludido e surpreendido com as palavras de Rui Jorge. Segundo o jornal Record, a defesa do Sporting considerava que, uma vez anunciada publicamente a dispensa da seleção sub-21, a questão ficaria no foro privado e pensou que Rui Jorge não iria trazer o assunto a debate. Eduardo Quaresma afirma que afirmou na altura que não se sentia em condições de dar o melhor contributo à equipa, uma vez que registou 2.186 minutos em 33 jogos. Nesta escolha pessoal de Quaresma pesou também o facto de defesa ter parado 5 vezes durante a época devido a lesões. Recordo que ontem Rui Jorge afirmou em declarações ao Canal 11 que a seleção não pode ser apenas para quando dá jeito para assinar um contrato ou relançar a carreira nos próprios clubes. Foi aquilo que disse o selecionador sub-21, isto quando comentava a dispensa pedida por Eduardo Quaresma. O Futebol Clube do Porto atingiu o maior investimento numa só época com a chegada de Gabri Veiga. São mais 15 milhões de euros a juntar aos quase 60 que já tinham sido gastos desde o início de julho do ano passado. Ou seja, neste exercício financeiro de 2024-2025, a SAD liderada por André Vilas-Boas atinge os cerca de 75 milhões de euros. É um recorde no clube, já que supera o valor de 2015-16. Na altura, o Porto gastou 63 milhões de euros. Em causa estão as contratações de Samu, Neuan Pérez, Francisco Moura, William Gomes, Denis Gul, Tomás Pérez, o empréstimo de Fábio Vieira e agora a chegada de Gabri Veiga. O Jornal Record classifica como pouco provável a chegada de mais reforços até ao fecho desta janela especial de mercado na próxima terça-feira. E o Futebol Clube do Porto divulgou os bastidores do primeiro dia de Gabri Veiga. O médio espanhol chegou cedo ao Olival, acompanhado de Jorge Costa, que lhe deu a conhecer os cantos à casa. Também Martin Anselmi fez questão de cumprimentar o craque espanhol antes dos trabalhos começarem, primeiro no ginásio e depois no relvado. No final do treino, Gabri Veiga confessou que o dia tinha sido bom e que está a ser bem recebido no Futebol Clube do Porto. O médio mostrou-se ainda ansioso para que chegue rapidamente a oportunidade de poder jogar com a camisola do Futebol Clube do Porto. No domingo, o Martin Anselmi já poderá utilizar Gabri Veiga no jogo de preparação frente ao Riga. A estreia oficial pode acontecer no primeiro jogo do Mundial de Clubes, frente ao Palmeiras. Lamine Yamal e o selecionador espanhol deixaram elogios a Cristiano Ronaldo, enquanto o atacante do Barcelona afirma que Ronaldo é uma lenda e que lhe tem muito respeito, avisa também que a Espanha fará de tudo para derrotar Portugal. Já Luís de la Fuente diz que vai ser uma grande final contra uma equipa cheia de amigos e referiu que basta dizer o nome de Cristiano Ronaldo para sentir admiração. O selecionador espanhol acredita que tanto Ronaldo como Portugal vão ser dois adversários tremendos naquela que poderia ser uma final do Campeonato da Europa ou do Campeonato do Mundo. Recordo, Portugal e Espanha se defrontam no domingo, a partir das 8 horas, na final da Liga das Nações. Já João Neves reagiu à polémica na final da Liga dos Campeões por Tomás Araújo, António Silva e Tiago Gouveia terem vestido camisolas do Paris Saint-Germain. João Neves diz que não há qualquer polémica e que cada um vê mal onde quer. Neves acrescenta que, como amigos que são, sempre esperou que estivessem a apoiar na final da Liga dos Campeões. Volta ainda a dizer que nunca pensou em sair do Benfica. Diz que é uma pessoa que vive o dia-a-dia e que nunca pensou muito no futuro. Acerca da seleção, João Neves refere que joga onde Roberto Martínez quiser, até pode ser a lateral desde que jogue. Portanto, deixem aberto em que posição vai jogar, se jogar na final da Liga das Nações, frente à Espanha. Ora, e o treino da seleção ficou marcado por um diálogo curioso. João Félix e Nelson Semedo estiveram à conversa. Vamos saber os detalhes com o Gustavo Lourenço, enviado especial do NAU. Gustavo, o que é que conseguiste ver ao certo?
Boa tarde, Andreia. Foi um ambiente de grande exposição e também de muita proximidade entre os jogadores da seleção no primeiro treino, depois da vitória nas meias finais sobre a Alemanha por 2-1, e é o primeiro treino de preparação para o jogo da final frente à Espanha, e vimos precisamente isso, um clima de muita proximidade entre dois jogadores que têm agitado os rumores de mercado, como é o caso de Nelson Semedo e João Félix, que têm sido associados ao Benfica e também a um regresso ao futebol português. David Novo, estivemos juntos no treino da seleção e começo por perguntar-te precisamente isso. O que dizer desta proximidade entre dois jogadores que têm sido associados a um regresso ao clube que os formou? Boa tarde, Gustavo. De facto, gostávamos de saber o que é que estariam a falar. Se estariam a falar do Benfica, não conseguimos essa parte, obviamente, porque os jogadores estão um pouco longe da comunicação social. Temos apenas 15 minutos para ver o treino, mas obviamente cá esta proximidade. São os dois jogadores que se conhecem bem, dois jogadores que estão a ser associados ao Benfica, e, portanto, é normal que falem entre eles do Benfica, de outros assuntos. Estão muito tempo juntos em estágio e, portanto, não me admira que falem do Benfica. São dois ovos do Benfica, dois jogadores que o Benfica está a tentar, e se possível, ainda antes do Mundial de Clubes. No caso do Nelson Semedo, hoje, por exemplo, saiu uma notícia em França que dava conta do interesse do Marselha. Perguntei a uma pessoa do Marselha que diz que nunca ouviu falar do nome do Nelson Semedo. Há concorrência do Inter de Milão, por exemplo, mas no caso do Nelson Semedo, no caso de João Félix, também é um jogador que não tem tantas vias abertas para o futuro e, portanto, tem ali no Benfica uma solução mais certa, digamos assim. Portanto, são dois alvos do Benfica. Agora, do que estavam a falar, gostávamos todos de saber, mas não conseguimos, naturalmente. Os jogadores que estão focados agora em vencer a Liga das Nações, como é o caso de João Neves, que também não se livrou de uma pergunta sobre Tomás Araújo, Tiago Oveia e também António Silva estarem a utilizar a camisola do PSG na final da Liga dos Campeões. O que é que tens a dizer sobre isso? Era a opinião que faltava, porque ouvimos pessoas a criticar a atitude dos três jogadores do Benfica por terem vestido a camisola do Paris Saint-Germain. Ouvimos quem defendesse os três jogadores do Benfica. Faltava ouvir o protagonista desta história, ou pelo menos foi João Neves que provocou isto tudo, entre aspas, porque foi João Neves que os convidou, que lhes arranjou bilhetes para ver a final, e João Neves diz que são profissionais, que não há maldade de nenhuma, e portanto fez aqui uma defesa pública dos amigos, dos antigos colegas. Portanto, eu acho que pelo menos o assunto vai morrer por aqui, porque faltava ouvir a voz mais importante em toda esta história, que é João Neves. Obrigado, David. Aqui também fica o depoimento de David Novo, jornalista do Record, que também, tal como eu, estivemos a acompanhar aquele que foi o primeiro treino da seleção antes do embate com a Espanha, para o jogo da final. Aqui uma espécie de desempate, uma vez que Portugal conquistou a Liga das Nações, a primeira edição, em 2019, e a Espanha conquistou mais recentemente em 2023. Temos um duelo ibérico no domingo e, mais do que um jogo, vale a taça essa que Cristiano Ronaldo e os portugueses querem levantar. Obrigada, Gustavo. Obrigado também ao nosso colega David Novo. Um bom trabalho para vocês, a continuação de um excelente trabalho que vocês estão a fazer aí na Alemanha. Voltaremos ao contacto com a Alemanha se justificar, mas por já vamos abrir a nossa conversa precisamente com este detalhe que o Gustavo e o David captaram no treino, essa conversa entre João Félix e Nelson Semedo. Tenho junto a mim o Rafael Soares, o Bruno Fernandes e também o Bernardo Ribeiro. Bernardo, são dois aparentes alvos fortes do Benfica para este mercado. É difícil não pensarmos que possa, naquele diálogo, ter havido ali um bocadinho Benfica, ou achas pouco provável? Não, deve haver várias vezes. Acredito que várias vezes, quando conversam, o Nelson e o João troquem opiniões sobre o Benfica. Este ano, principalmente, tiveram muito sobre o que falar. Sabemos evidentemente que tanto o João como o Nelson estão na mira do Benfica. Diria que neste momento se calhar o João mais perto do que o Nelson, porque tem candidatos também bastante fortes a desejarem para a próxima época. Parece-me que é muito claro também que são dois jogadores que se dão bem, que se conhecem e que acrescentariam muito à equipa do Benfica. Entendo o desejo do Benfica em tê-los. Ainda no último jogo vimos como a equipa mudou com a entrada do Nelson. O João não temos visto, mas também é fácil de acreditar que a Liga Portuguesa para João Félix seria neste momento um bálsamo para a alma. Portanto, acho que temos que aguardar um pouco e ver se estas conversas conduzem a bom porto ou não. Achas que poderão ter as conversas aqui no treino? Este momento poderá não ter sido, mas certamente tem muito tempo onde conversar. Achas que
podem conversar também sobre isso, se faz sentido para ambos voltarem ao Benfica, que Benfica é que vão reencontrar? Achas que é natural que estas conversas também aconteçam em contexto de seleção ou não? Antes de mais, boa noite. É um bocadinho difícil dirimir sobre o que é que eles terão falado, se ficará, obviamente, entre os dois. Eu preferia dizer que as conversas mais importantes com os nomes de João Félix e Nelson Semedo devem ser tidas, e imagino que estejam a ser tidas pelos dirigentes do Benfica, o empresário de ambos os jogadores, e também os jogadores, quer com os seus representantes, quer com o Benfica, porque é isso que está neste momento em cima da mesa, a possibilidade do Benfica, mais do que conversar, apresentar argumentos suficientes para conseguir trazer a casa dois filhos pródigos e que possam, neste caso, acalmar um bocadinho as hostes depois de uma época que saiu, a meu ver, furada para Rui Costa, para as apostas que Rui Costa teve, não só em termos de construção de plantel, ter aqui um bocadinho de brodolagem da equação, não acho que seja o principal responsável. Acho sim que a principal conversa, mais do que vermos João Félix e Nelson Semedo a falar no treino, acho que devemos perceber em que nível, e o Bernardo já levantou aqui um bocadinho o véu, e temos levantado, aliás, o Record tem dado informações exclusivas sobre ambos os processos. Temos que perceber que são processos que estão a avançar cada um ao seu ritmo. Parece-me que há vontade, ainda que se calhar possa ser em patamares diferentes, de ambos os jogadores de regressarem a casa. Vamos ver se isso é possível. Há entraves importantes como ordenados altos, outros clubes interessados, portanto, momentos determinantes, neste caso, para vermos o que é que vai acontecer com o João Félix e Nelson Semedo. Rafael, se por um lado Nelson Semedo, e já é público, o Wolverhampton já fez uma proposta concreta para a renovação, e será certamente valores que o Benfica não poderá atingir, porque a realidade portuguesa não o permite. Do lado de João Félix, sabemos que quer se manter na Europa, mas não ouvimos falar, além do Benfica, de clubes que estejam particularmente interessados em ficar com João Félix. João Félix tem mesmo de avaliar se precisa de fazer um grande sacrifício a nível financeiro para relançar a carreira, ou achas que poderá, ao longo do verão, ainda aparecer uma surpresa como foi o de Chelsea? Boa noite. Sim, são casos diferentes, o de Nelson Semedo e de João Félix. Desde logo, Nelson Semedo não depende de nenhum clube, está em fim de contrato com o Wolverhampton, portanto tudo depende da vontade do jogador. O João Félix também está dependente do Chelsea. Portanto, no caso do João Félix, vai depender também da vontade do jogador, mas também é preciso olhar para aquilo que o Chelsea pretende. E o Chelsea pode esperar que apareça uma proposta melhor para os interesses do Clube de Londres. Agora, pode aparecer melhor do que 30 milhões, que é um valor que o Benfica, no limite, equaciona até despender? Pois, eu acho um bocadinho arriscado o Benfica também perder a cabeça com João Félix. Não é que eu não acho que João Félix venha para Portugal e seja um titular indiscutível, mas o Benfica também tem outros problemas por resolver. É preciso um defesa esquerdo para a eventualidade e para a grande probabilidade de Carreiras sair, é preciso um lateral direito, é preciso um substituto de Di Maria. Portanto, o Benfica tem de fazer contas aqui a tudo e mais alguma coisa. Portanto, também é um investimento muito avultado a ser feito e é uma operação muito mais difícil de fazer do que aquela com Nelson Semedo. Agora, a concorrência a cada ano que passa, tendo em conta o que tem acontecido na carreira de João Félix, também vai diminuindo. E, portanto, a cada ano que passa, e também como já escrevemos, nunca estive tão perto, João Félix, de ser jogador do Benfica. Depois já há outras hipóteses, já houve alguns rumores, embora ainda não tenham sido tão fortes, como o Wolverhampton, como o West Ham, um clube que tem Graham Potter, que já foi treinador de João Félix. Portanto, aí tem João Félix de fazer escolhas, mas lá está, ao contrário de Nelson Semedo, João Félix também depende do Chelsea. E um clube como o Wolverhampton, estou a dar um exemplo de um antigo rumor, é um clube com outras condições financeiras que o Benfica não tem, portanto, é mais difícil garantir João Félix cedo do que é garantir Nelson Semedo. Acho que o Chelsea tem condições para esperar um bocadinho, para ver o que acontece, e depois sim, a vontade do jogador também é crucial. Agora, João Félix parece-me que terá sempre de olhar para essa questão salarial, porque não vai ganhar tanto noutro clube, se sair em definitivo, parece-me,
que ganha no Chelsea. Deixa-me só acrescentar, André, porque eu acho que pode parecer um bocadinho polémico, até pelo o nível de qualidade dos jogadores, mas são posições diferentes. Eu acho que o Benfica, neste momento, seria mais prudente apostar as fichas primeiro em Nelson Semedo, porque iria garantir um futebolista para posições onde está realmente carenciado, que são as laterais, e Nelson Semedo pode jogar tanto à direita como do lado esquerdo, apesar de Dal também já ter assinado contrato com o Benfica. Sobretudo envolve o Tomás à posição dele. Exatamente, e podendo também valorizar esse ativo na posição mãe, digamos assim, e quiçá prolongar a novela João Félix e ver até onde é que pode conseguir o maior desconto possível, compreendendo que o exercício 24-25 poderá não ser brilhante para o Benfica, e o Benfica precisa de argumentos financeiros para ter João Félix. Eu, se fosse dirigente do Benfica, como não sendo, priorizava neste momento Nelson Semedo. E vamos continuar a falar de João Félix, e Bernardo, aproveito depois então para te dar também a palavra sobre este tema, mas deixa-me introduzir mais um dado. João Noronha Lopes diz que João Félix seria bem-vindo no Benfica. Em entrevista ao Jornal Record, o candidato à presidência do Clube da Luz sublinha que todos os grandes jogadores têm lugar no Benfica, principalmente os que começaram na formação e podem voltar para acrescentar valor, como é o caso, diz Noronha Lopes, de Félix. Ainda assim, Noronha Lopes entende que o mais importante é ter uma estrutura que possibilite que esses jogadores possam triunfar no Benfica. Aplica esse mesmo raciocínio a eventual regresso de Bernardo Silva, um jogador que até apoiou a candidatura de João Noronha Lopes em 2020. Portanto, sabemos, Bernardo, que mesmo num cenário de eleições antecipadas, como pediu João Noronha Lopes, que Félix, à partida, continuará a ser um alvo do Benfica. Achas que o nome Félix, neste momento, é também uma bandeira eleitoral das várias candidaturas, ou não? Não, acho que não. Acho que, basicamente, é exatamente o contrário. É desarmar uma bandeira eleitoral. Ou seja, quem na equipa de Rui Costa pensava usar João Félix ou mesmo Nelson Semedo como bandeiras eleitorais, ontem o João Noronha Lopes fez isso cair por completo, assumindo que é um jogador que obviamente interessa ao Benfica e que interessa ao Benfica com Rui Costa, com Noronha Lopes ou mesmo com o Zé da Esquina, porque há jogadores que são um bocadinho, quer dizer, é um bocadinho difícil olhar para um jogador como o Nelson Semedo, o João Félix, e já nem estou a falar do Bernardo Silva, e não entender que obviamente interessam ao Benfica. Na verdade, eu acho que a questão aqui não é bem interessam ao Benfica, a questão é mais como é que o Benfica lá chega, não é? Quer dizer, porque é evidente, se o Benfica tivesse dinheiro, capacidade e fosse muito fácil contratá-los, eles já estavam aqui até para jogar o Mundial de Clubes. A questão é, como definiram muito bem os meus dois camaradas do Record, é que há várias questões que se levantam e são casos diferentes nestes dois jogadores, e eu diria que o Bernardo está ainda assim noutro patamar. Portanto, acho que se o João Félix... Mas a minha questão também é, e já agora o outro lado não te cheguei a questionar. Já se falou aqui, e o Jornal Record avançou, que o Benfica até admite chegar aos 30 milhões, não dizendo que vai avançar já com esses 30 milhões, admite fazer um grande investimento por João Félix. Dizes que é um jogador que de caras poderia vir a acrescentar talento ao Benfica e ao futebol português. Mas não é uma aposta de risco? 30 milhões... O Nelson Semedo tem tido uma carreira muito constante, não é? Já que estamos a fazer a comparação, eu acho que tem sido uma carreira muito constante. O João Félix, diria eu, que não correspondeu às expectativas que criou quando saiu do Benfica, pelo menos... Para mim há mais risco em Coxu, Tengsted. Coxu foi 25 milhões, não foi? 25 milhões, são mais 5 pelo João. Tengsted, Artur Cabral, 20, se bem me lembro. Sheldrup, aquele rapaz de lateral esquerdo que mal sabia jogar a bola, como ele chama? Jurasek? O Jurasek. Pá, quer dizer, isso é que é risco. Tens dois, tens o Ristich também. Aí é difícil. Pronto, quer dizer, lateral esquerdo mau. Eu aqui já te disse bem mais que 30 milhões. Aliás, em dois fazemos quase 45.
Acho que há muito mais risco aí. Por exemplo, Cockchu era um jogador que era muito utilizado na equipa onde estava. Não, e também é muito utilizado e tinha no Benfica. créditos. E E é um tinha jogador- créditos firmados de O onde João vinha, Félix não é é? um jogador com créditos firmados. Mas o João também teria 5 minutos se jogasse no Feyenoord. Não, pois, exato. O João Félix O João também Félix, foi a questão é que o João Félix joga em ligas de topo. Não é? O João Félix esteve sempre em ligas de topo e em equipas de topo. Não é? Ele não esteve a jogar no Feyenoord e não esteve a jogar na Liga Portuguesa. Ele na Liga Portuguesa a gente viu que ele era capaz. Ele teve dificuldades de afirmação em equipas de topo e em ligas de topo. Não é? Com todo o respeito, o Irasex não foi assim, o Tankstead não foi assim, o Sheldrup não foi assim. Mas Estamos a falar de ser coisas diferentes. advogada do diabo nesta questão, só para contrapormos aqui alguns pontos de vista. Cockchu é contratado por 25, mas talvez o Benfica, com a expectativa de, se o Feyenoord fez o que fez, o Benfica contrata por 25 para vender por 60. João Félix é na mesma perspectiva, comprar por 30 porque ele vai voltar a evidenciar-se e depois vender por 50? Ou não? Se tu contratares o João Félix e tiveres o João Félix para a vida toda 30 milhões, a jogar bem, qual é o problema? E João Félix quer ficar a vida toda no Benfica? Isso é um problema dele. Não é? Estou a dizer os 30 milhões para o Benfica hoje em dia não são uma coisa assim tão impeditiva, porque se tu arriscas a ir ao Feyenoord e trazer um jogador cujo talento técnico está acima de qualquer crítica, para mim, eu não discuto a valia técnica do Cockchu. Discuto o empenho. E discuta para a capacidade de luta e capacidade de adaptação, isso sou capaz de discutir. Quem aponta ele é um isso, craque. João Félix, daí também a minha não, exatamente, é um risco mas é o que eu estou a dizer, mas o João Félix, o que eu vi do João Félix em Portugal já me mostrou o que é que ele é capaz de fazer em Portugal. Pelos vistos, não foi capaz de fazer o mesmo lá fora. Isso é mais ou menos a mesma coisa como perguntares ao Rui Borges se ele se importa que o Sporting não faça milhões com o Jócaras. O Jócaras pode se importar. O Frederico Varandas também se pode importar. Agora, do ponto de vista futebolístico, há algum adepto do Sporting que não assinasse uma coisa, dá-se no final do contrato, dá-se mais 10 milhões ao Jócaras e ele fica até o final da carreira? 10 milhões de prémio de assinatura. A questão aqui é que uma coisa é nós olharmos para os jogadores como investimento para revender, não é? Que é o que o Benfica pensou no Cockchu, ou se calhar pensou no Artur Cabral, não é? Mas a questão que eu estou a dizer é que não há só risco nos 30 milhões do João Félix. Eu não estou a dizer que não há. Eu acho é que há muito mais risco. Eu antes de dar 20... Ou seja, eu acho que a minha partida acendiam-se-me todas as campainhas nos 20 milhões do Artur Cabral. Isto é olhar para os números dos jogadores, não é? Olhar para as condições dos jogadores, a dar-se muito mais risco. O Jurasek custou para aí mais 5 ou 6 milhões do que devia. Se o Jurasek tivesse sido um espalhanço de 2 milhões... Mais 14, que foi. Tudo bem. Hã? Ou custou mais 14. Pronto, está bem. Só para Ou seja, complementar... o risco... Desculpa, deixa-me só... Força. O João Félix é um jogador enorme. E eu acho que pode fazer, na Liga Portuguesa, pode fazer mesmo a diferença. Ok? Sempre e quando seja bem enquadrado e acho que tem tudo para ser. No Benfica tem tudo para ser. Agora, há risco? Claro que há risco. Mas porquê? Por serem 30 milhões? Por serem mais 5 que o Cockchu? Por serem mais 15 do que o Jurasek? Não, para mim, há mais risco nos 14 do Jurasek. Deixa-me só completar, porque eu acho que temos que olhar também para a questão de João Félix um bocadinho para a outra face da moeda. Eu acho que não é um risco o Benfica pensar em João Félix como um investimento que possa realizar ou não. Eu acho que é mais arriscado tentarmos perceber se João Félix, aliás, como é que João Félix olhará para uma nova aventura no Benfica. E há bocado perguntavas se João Félix quererá, numa eventual contratação, em definitivo, ficar a vida toda no Benfica. A verdade é que não sabemos. Não sabemos se este negócio poderá ser apenas uma época de empréstimo com uma opção que não se concretize, qual será o nível de compromisso de João Félix caso venha para o Benfica. Eu acho que essas questões, mais do que o investimento, porque isso o Benfica já mostrou que disparou muitas balas ao lado, isto seria uma bala, para mim, completamente certa. Eu acho que é perceber um bocadinho qual será a postura do João, tentar falar com o João, o compromisso do João Félix descendo um patamar competitivo numa liga que não é
uma Liga Espanhola, uma Premier League. Eu acho que esse é o ponto fulcral que o Benfica deve perceber se efetivamente quiser fechar João Félix para a próxima época. Porque, como o Bernardo dizia, parece-me óbvio que o Benfica possa ter, e com algumas vendas e dispensa de jogadores que possam ser, entre aspas, gorduras salariais, a verba para contratar João Félix. Acho que é preciso que o Benfica, independentemente de Rui Costa, João Noronha Lopes, quem seja o presidente, os diretores desportivos, perceberem se João Félix vem com um nível de compromisso à altura da instituição. E se for para dar o salto é porque algo correu bem. Obviamente. O Benfica vai ser recompensado. Achas, Rafael, que haverá essa... Naturalmente não terás falado, acho eu, com o João Félix, a menos queiras dar aqui essa informação, mas achas que poderá haver esse compromisso de João Félix entender que, se calhar, para voltar a estar ao mais alto nível, terá de descer um patamar, voltar à Liga Portuguesa e estar no Campeonato Português, abdicar de muito dinheiro, porque falamos dos 30 milhões, mas o Benfica também certamente não lhe vai pagar um ordenado como paga o Chelsea. É essa a diferença para os jogadores que também há bocadinho já agora ele tem 90 também... milhões garantidos no Chelsea, não é? Sim, contrato. eu acho que o João Félix vai ter sempre de aceitar uma descida no salário, considerável ou não, porque ele já não tem tantas portas abertas como teve. Ou seja, eu dou sempre aqui 2 casos para o João. Ou volta para o Benfica ou vai para um clube de média dimensão numa liga mais competitiva. Portanto, essa parte, João Félix parece-me que terá sempre de dedicar a qualquer coisa, a não ser que haja aqui um negócio em que o Chelsea sustente uma enorme parte do salário. Portanto, tudo depende daquilo que João Félix quer fazer desportivamente. E olhando às opções que provavelmente João Félix já teve, de ir para uma Arábia Saudita, até se falou do Flamengo, parece-me óbvio que o João Félix ainda quer vingar no futebol europeu. O Benfica, nesse sentido, o João Félix seria um titular indiscutível, teria a confiança do seu treinador, seja ou não Bruno Lage, porque aqui em Portugal o João Félix seria de facto um dos melhores jogadores em princípio, e portanto, enfim, em relação ao compromisso, eu não conheço o jogador, mas também não creio que seja por aí que as coisas estejam a falhar, ou pelo menos só por aí. Agora, olha-se sempre para o jogador que de facto não correspondeu às expectativas no Atlético ou no Barcelona, mas é o Atlético ou o Barcelona, não é o Benfica. Com todo o respeito, o Benfica é um clube que não tem as mesmas ambições europeias, sobretudo, que Atlético e Barcelona. Nem joga contra os mesmos adversários, não joga na mesma liga. A Liga Portuguesa não é a mesma. Eu acho só uma coisa, eu acho que a gente está... esta coisa aqui do tem que perder o dinheiro e tal, não sei o quê. Atenção que o João também é um problema do Chelsea. O Chelsea não é só posição de força. O Chelsea também é que o Chelsea tem mesmo que lhe pagar aquele dinheiro. Está em contrato. Portanto, a questão aqui é se o João valoriza tanto a parte desportiva que quer vir jogar para um clube onde aceita perder bastante menos dinheiro, porque se não quiser, aquele dinheiro é do João. Ok? Portanto, e o Chelsea tem que lhe pagar. E aí o problema passa a ser do Chelsea. Quando um jogador não procura uma saída, o problema é do empregador, não é do jogador. O jogador vai jogar onde lhe disserem. Não é? E não é em qualquer sítio, porque ele também tem uma palavra a dizer. Portanto, isto não é... Este equilíbrio de forças não é assim tão ligo. O Chelsea não tem só força. Não é só... Não. Ele só sai daqui por X dinheiro. Depois chega ali ao último dia de inscrições, não é? E aquele X dinheiro, se chega lá uma equipa que dá 10 milhões, são 10 milhões que se poupam, que não sei o que, que não sei o que mais. À partida, para o Chelsea, 30 milhões do Benfica e ficando libertado de pagar 90 milhões em salários, a partida para um jogador que o Chelsea não conta, poderia ser aqui um bocadinho dizer, mas isso parece-me um negócio, para mim, muito difícil do João aceitar. Muito bem, já vamos voltar a falar de mercado de transferências, mas para já vamos olhar também para aquilo que começa a ser desenhado no que a eleições do Benfica diz respeito. Ricardo Araújo Pereira é um dos apoiantes da candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica e deixou ontem várias críticas a Rui Costa. O humorista volta a apoiar Noronha Lopes depois de, em 2020, também o ter feito. Nesse ano, recordo, João Noronha Lopes perdeu as eleições à presidência do Clube da Luz para Luís Filipe Vieira. Ricardo Araújo Pereira diz que quer que o Benfica tenha uma gestão competente e independente de interesses que não seja o interesse do Benfica. O humorista referiu ainda que a atual direção parece menos interessada em defender o Benfica do que em defender-se dos benfiquistas.
Ricardo Araújo Pereira diz que há inúmeros problemas e alguns, passo a citar uma frase que usa: bons a formar, rápidos a vender, maus a contratar, que tinha sido também uma frase usada por João Noronha Lopes, nomeadamente na entrevista ao jornal Record. Bruno, parece-te que esta candidatura de João Noronha Lopes, com o Ricardo Araújo Pereira como um dos rostos também mais mediáticos de apoio, está mais consolidada do que estava em 2020? Parece-te um projeto mais pensado, mais sólido do que era por esta apresentação? Eu sei que ainda e pelas entrevistas, naturalmente, que já tivemos a oportunidade de ler. Parece-me, sobretudo, um projeto forte. Vamos ver. Ontem acho que João Noronha Lopes e os seus apoiantes, Ricardo Araújo Pereira, Vítor Paneira, portanto, as pessoas benfiquistas com nome que vieram falar aos jornalistas, preocuparam-se sobretudo em tecer críticas à atual gestão e pronto, e cair naqueles lugares comuns. Isto não é uma crítica para um ano de Câmara de programa eleitoral. Mas ontem acho que foi um dia de marcar posição em relação àquilo que a candidatura de João Noronha Lopes considera que foi um falhanço total dos anos que Rui Costa passou à frente do clube, e até ligando um bocadinho um bocadão à gestão de Luís Filipe Vieira. Parece-me que toda a gente que falou... Por outro lado, Manuel Vilarinho esteve... Sim. Uma figura sempre a sui generis, que aparece às vezes nos sítios onde menos esperamos. Mas sim, eu acho que todos tiveram o mesmo discurso. Tu estavas a citar aquela frase de Ricardo Araújo Pereira, que também foi dita por João Noronha Lopes, quer numa entrevista ao Record, quer ontem também na apresentação da candidatura. Parece uma candidatura forte, mas deixa-me mais água na boca a perceber o que é que amanhã se vai passar na Assembleia Geral do Benfica, porque neste momento temos os naipes quase todos em cima da mesa. Falta ou não, perceber se Rui Costa se vai recandidatar à presidência do Benfica. Eu acho que essa é a grande questão para perceber que dimensão pode tomar a candidatura de João Noronha Lopes à presidência do Benfica. E acho que amanhã Rui Costa deve, perante os sócios, e eu sei que só há um ponto na ordem de trabalhos e tem a ver com questões ligadas ao clube e orçamento, mas perante os sócios e depois da época do Benfica, deve dar um sinal claro daquilo que quer fazer. Mas, Bernardo, Rui Costa, nesta altura, se calhar, se for a votos, os níveis de popularidade não estarão muito altos. Não sei exatamente se ganharia ou não, mas os níveis de popularidade de Rui Costa depois desta época é natural que não estejam altos. Achas que vai aceitar, por exemplo, o pedido feito por Noronha Lopes de eleições antecipadas, ou vai esperar para ver o que dá o início da próxima época e com resultados positivos, se calhar... Acho que só pode aceitar o pedido de eleições antecipadas se não tiver a pensar em eleições. Senão seria muito estúpido da parte dele. Quer dizer, eu entendo, a bem do Benfica, se queres que diga, acho que as eleições antecipadas fazem-me algum sentido, ainda que eu acho que a época, neste momento, já tem que estar bastante preparada. Não estou a dizer os jogadores contratados. E onde o Sérgio Critinas também explicava cá de timings, não é? As eleições não podiam ser já amanhã. Não é? Teria de ser lá para agosto. Mas de qualquer maneira, entendo que o novo presidente, seja ele quem for, devia entrar o mais depressa possível. Não me faz espécie nenhuma, isso acho que faz sentido. Agora, isso era, da parte do Rui Costa, era dar o ouro ao bandido. O Rui Costa, neste momento, parece-me que teria muitas dificuldades em ser eleito hoje, não é? Estão muito frescas as duas derrotas para o Sporting numa semana. É demasiado, não é? Perder um título e a taça na mesma semana, eu acho que é muita coisa. A época claramente não correu bem ao Benfica, o planeamento da época não correu bem ao Benfica, houve há várias coisas que o podem explicar. Portanto, daí a entregar uma vantagem que tem, que é poder jogar com o arranque da próxima época. E na próxima época pode-lhe correr muito bem.
Pode ganhar a Supertaça ao Sporting, pode entrar na Champions, pode estar bem no campeonato e aí diria que as suas probabilidades de vitória aumentam exponencialmente. Agora parece-me que há uma coisa que é evidente, que é que esta candidatura de Noronha Lopes respira Benfica. Isso, eu respeito todos os candidatos e confesso que tenho muito apreço pessoal pelo Rui Costa, portanto podem dizer o que quiserem do presidente do Benfica. Há coisas que ficam as pessoas, eu tenho um enorme apreço pessoal pelo Rui Costa. Mas acho que esta candidatura de Noronha Lopes respira Benfica. E quando eu digo respira Benfica, eu confesso que fiquei impressionado com a apresentação, com a aderência popular. Vi pela aderência das pessoas e como estavam a vibrar. São pessoas que estão muito entusiasmadas com esta ideia do Benfica diferente. Eu sinto em muitos amigos que há um cansaço, não propriamente com o Rui Costa, mas eu acho que há muitos benfiquistas que sentiram que o Benfica... Vieira saiu, mas o Benfica não mudou. E que querem mudança. Não estou a dizer que querem o Rui Costa, que querem o Noronha Lopes, ou o Manteigas, ou o Pereira dos Plásticos. Não é nada disso. Querem mudança, querem sentir algum ar fresco no clube. Acho que aquelas pessoas ontem se sentiam muito imbuídas disso mesmo. E depois podem vir, já sabemos que a meio das campanhas virão partes sujas disto e daquilo. Mas quer dizer, eu confesso, eu andei na universidade com o Ricardo, portanto não estou a dizer, mas o Ricardo, o Pedro da Comercial, o Vítor Paneira, desculpem, podem fazer as críticas que quiserem, mas aqueles três só veem Benfica. Só veem Benfica. São três pessoas que amam o Benfica e eu conheço-os bem melhor a eles do que conheço o Noronha Lopes. Portanto, eu não posso dizer isto... Não estou a dizer que o Noronha Lopes não respira Benfica, estou a dizer que não o conheço tão bem como conheço estas pessoas e sinto que há muito benfiquismo nesta candidatura. Há muita vontade de ir para o Benfica, transformar o Benfica. Eu não estou a dizer que é uma candidatura melhor do que as outras. Não tenho... eu, ao contrário de outras pessoas, gosto de ouvir depois o que é que eles têm. Não é bem o programa eleitoral, mas quais são as ideias básicas? Ou seja, quem é o homem do futebol? É o Nuno Gomes? Ok, se é o Nuno Gomes, já sei mais ou menos. Quem é o homem para a estrutura? É o Luís das Farturas? Ok, já sei. Ou seja, o próprio há treinador, aqui coisas... não é? Não, não ficou, aqui muito, obviamente, João Noronha Lopes, na entrevista ao Record, não deixa... Treinador é difícil, qualquer candidato fazer o que quer que seja. Não vai dizer que vai despedir Bruno Lage quando as eleições estão em outubro. Obviamente, claro. Pior do que isso, está tudo a decorrer, não é? É isso, não. Está tudo a decorrer. Como eu acho que não vai haver eleições antecipadas, ou seja, a não ser que o Rui decida que não vai a jogo e ok, façam lá as eleições o mais depressa possível, que é para não se viver aqui neste ambiente de paz podre, e aí faria sentido. Se não for isso, também não faz muito sentido. Eu acho que ninguém pode pensar num treinador. Imagina que o Bruno Lage ganha o Sporting na Supertaça, vai na frente do campeonato e está na Champions. Eu agora tenho aqui um treinador lá está a andar. Quer dizer, seria muito estranho, não é? Ontem também dizia-se que faltavam aqui ideias mais fortes nesta apresentação, Rafael. Concordas? Poderia ter deixado aqui alguma ideia forte que não fosse só oposição à atual direção, alguma coisa que deixasse antever qual é que é o projeto em si? Eu acho que há tempo para isso, porque as eleições são apenas em outubro e acho que quando se trata aqui de uma apresentação eleitoral, enfim, podemos sempre dizer que há algumas frases que roçam o populismo ou que são mesmo populismo, mas acho que é sempre normal neste tipo de eventos em que é de facto a apresentação da candidatura. Eu não estava à espera de ontem já saber nomes para diretor desportivo, para diretor-geral para o futebol, saber todo o projeto que João Noronha Lopes tem, e quando surge uma candidatura, alguém se candidata porque não está de acordo com aquilo que se está a passar no clube. É natural este ataque a Rui Costa. O Noronha Lopes tem tido 4 ideias fundamentais sobre Rui Costa, que é a falta de liderança, a falta de defesa dos interesses do Benfica, e nesse sentido Noronha Lopes também tem apostado em críticas a Frederico Varandas, a Pedro Proença, presidente da Federação. Noronha Lopes também não percebe muito bem o apoio que foi dado a Pedro Proença, também já foi falando da centralização dos direitos televisivos, garantindo que o Benfica nunca vai sair prejudicado. Portanto, acho que é muito por aqui nestes primeiros dias. Estou à espera, naturalmente, de ver uma evolução no discurso, na apresentação do projeto, nos debates que acho que vão ser importantes se existirem, acho que é importante que existam para os sócios ficarem esclarecidos, e dos nomes, naturalmente, mas também, acima dos nomes, é preciso perceber o que é que esses nomes vão fazer,
Como é que vai ser feita a aposta na formação? Não chega só a dizer que os jogadores vão ficar 3 anos na formação, tem de se explicar como é que vão ficar, mas há tempo, as eleições são em outubro. Aliás, eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu creio que nas últimas eleições não houve debate, nas últimas eleições que o João Noronha Lopes... Com Noronha Lopes não, houve com Benítez e Rui Costa. Lá está, portanto, os dois principais candidatos não se enfrentaram olhos nos olhos, não debateram as suas ideias, e só aqui também para rematar, há aqui uma grande diferença, porque para estas eleições a mudança que o Benfica promoveu nos seus estatutos vai aqui permitir, se calhar, alguma homogeneidade em termos de votação, porque eu penso que agora até as casas do Benfica não já deixaram de ter não poderão, a quantidade de votos. Era quase um voto duplo, isso era um voto duplo, basicamente. Havia um presidente de uma casa que também votava por um edifício. E isso pode ser determinante para um resultado final, mas vamos ver, acho que é importante. Que até tinham mais do que um voto, não é? Porque não, creio que eram 50 votos. Cada casa tinha 50 votos, sim. Por presidente e por edifício. Na verdade, há várias pessoas que estão com Noronha Lopes que acham que ganharam as eleições anteriores. Ontem ouvimos Vítor Paneira, também ouvimos Pedro Ribeiro dizer: espero que haja eleições limpas e claras, algo do género. Eu só queria aqui recordar uma declaração de Luís Filipe Vieira, que até apanhei no Twitter, a dizer que penso que foi nas últimas eleições em que foi votar, em que disse que se tem o Benfica que tem, foi porque houve falta de democracia e que assim é que devia ter acontecido mais vezes, que era para as coisas serem melhor, também já disse que existe, controladas. Também já disse que existe democracia a mais no Benfica. Bom, já disse várias vezes. Portanto, várias coisas e o seu contrário. Acho que finalmente vamos ver umas eleições do Benfica, independentemente de quem se candidate, mais justas, com debates olhos nos olhos entre os principais candidatos. E penso que o Benfica só tem a ganhar. E vamos esperar que os debates sejam, não se fiquem apenas pelos meios do clube, para que algumas perguntas que às vezes não temos a oportunidade de colocar possam ser feitas. E vamos avançar para falar de João Neves, que diz que nunca pensou em sair do Benfica. O médio do Paris Saint-Germain conta que vive a vida dia a dia. Sempre fui uma pessoa que olhava para o futuro de uma maneira com muito nevoeiro, sem saber muito bem o que é que posso passar. Sempre olhei para o meu futuro também no clube em que estou. Nunca pensei em sair do Benfica quando estava no Benfica, e neste momento não me vejo noutro clube sem ser no PSG. Por isso tento viver mais o presente e aproveitar cada momento, porque acho que é essa a maneira, na minha opinião, mais sincera e mais fácil de viver a vida. Ora, e João Neves também falou sobre a questão polémica que envolveu os amigos que o foram ver à final da Liga dos Campeões. Diz que não esperava outra coisa de António Silva, Tomás Araújo e também de Tiago Gouveia. Acho que a opinião de ver a situação cabe a cada um ver da melhor maneira, da pior. Eu, enquanto amigo deles, acho que não vejo qualquer maldade, e eu acho que a nível profissional ninguém lhes deve apontar nada, porque sempre deram o máximo e sempre vão dar o máximo pelo clube que representam. Mas são meus amigos e não esperava mais nada do que se não me apoiarem no momento daqueles. Bernardo, este tema tomou proporções que se calhar inusitadas, pelo menos no universo benfiquista, e basta ver as redes sociais para perceber isso mesmo. Com esta, agora ouvindo João Neves falar sobre os amigos e claramente a dizer isto foi apenas uma demonstração de amizade, achas que muitas pessoas criticaram, podem agora ouvir João Neves e pensar, se calhar exagerei nas críticas? Eu acho que as imagens que estão a ver, no fundo, dizem tudo. Quem viu primeiro só a foto de frente, que foi a foto que apareceu no primeiro dia, verteu logo as críticas que todos ouvimos e lemos. Depois vimos as camisolas vistas de trás e vimos que todas diziam João Neves, e eu repito o que disse aqui, isto para mim não é tema. Com todo o respeito, acho que na sociedade civil os jogadores não são só
um bando de idiotas que tem que responder aos, como é que se diz, aos regulamentos internos dos clubes, que na minha opinião, vendo vários, acho que têm várias partes que são anticonstitucionais e que limitam as liberdades, direitos e garantias de as pessoas, e um jogador não deixa de ser uma pessoa, portanto tenho a pior das opiniões sobre o controle de comunicação que é feito sobre estes jovens, e acho que estes jovens exerceram um direito que lhes assiste, quer gostem ou não. Eu não estou a dizer que as pessoas têm que gostar. Eu não estou a dizer que um adepto do Sporting tem que gostar de ver uma pessoa com a camisola do Marselha, ou que um adepto do Benfica tem que gostar de ver a outra pessoa com a camisola do PSG. Não estou a dizer que têm que gostar. Agora, calma. Estamos a falar de miúdos, não deixam de ser miúdos, são miúdos. Foram ver um amigo numa final e levaram a camisola do amigo vestida. Pá, enquanto os outros não ganharem mesmo as eleições, isto ainda é permitido. Portanto, com todo o respeito, acho que eles não fizeram mal nenhum. A sério, mal nenhum. Mas é que acho mesmo, acho que é uma vergonha querer-se que estes miúdos não possam vestir a camisola do... Agora, se não avisaram o Benfica ou não sei o quê, não sei o que mais, e deviam ter avisado, se calhar, e não sei se avisaram ou não, whatever. Vamos a Paris ver o João, que esteve a jogar aqui connosco e que a gente conhece há X anos, e vamos com a camisola dele vestida. Epá, pelo amor da santa, não é? Com todo o respeito. Às vezes, Rafael, esquecemos um pouco isto. Esquecemos, não estou a incluir todos, nem estou a incluir isto. Estou a dizer, como sociedade, às vezes olhamos para jogadores de futebol e são máquinas que estão ali. Não esquecemos que há a pessoa, que há o familiar, há o filho, há o pai, enfim. Até o contexto de vida de João Neves nos últimos tempos e o apoio que certamente precisou dos amigos poderia aqui fazer com que todo este episódio fosse visto de forma geral de outra forma. Porquê que achas que magoou tantos benfiquistas este episódio? A época correu mal, em primeiro lugar, e como já conversamos à tarde, basta acontecer qualquer coisinha mínima e os adeptos pelas eleições ficam loucos. Desculpa. Talvez, não sei se é por causa de eleições ou o que quer que seja, mas vês como um ataque, se calhar, à cultura do clube. À estrutura que não controlou, que não sei o quê. Pela anatomia do ódio que invade tanto ser humano. Eu acho que é um bocadinho isso. Mas já havia adeptos de várias falanges também a contestarem esta questão das camisolas. Eu acho, de facto, estou um bocadinho como o Bernardo, acho que não é... Acho que foram, de facto, só ver um amigo. Nem sequer penso em inocência, porque isso, acho que os jogadores não têm sempre de pensar naquilo que o adepto vai pensar deles. Acho que os jogadores devem ter as atitudes que querem e que desejam, desde que não faltem ao respeito ao clube, naturalmente. E acho que isto não é uma falta de respeito ao clube, ao contrário do que muita gente pensa e respeito à opinião, mas foram ver o jogo do João. Deixa-me, nem o adepto, com o nome do João. Nem o adepto, nem o treinador, nem o jogador, nem o presidente. Uma coisa é ter um respeito enorme pelos adeptos, claro, um bocadinho menos pelas claques, respeito enorme pelos adeptos, mas se fossem os adeptos a decidir, não havia presidentes, não havia treinadores e não havia jogadores. A equipa quem escolhe, o treinador. Não gostam, comem menos, porque quem vai ser despedido se as coisas não correrem bem é o treinador. O presidente é a mesma coisa, peço imensa desculpa de estar a tirar a palavra. Se liderar para a bancada, primeiro tem logo que tomar uma decisão. Lidera para Superior Sul, para a Superior Norte, ou para a Central Nascente, ou para a Central Poente. É porque às vezes não é a mesma coisa. Portanto, as pessoas têm que tomar as suas atitudes. E o crime destes miúdos, atenção, o crime destes miúdos foi vestirem a camisola do amigo durante aquele bocado para irem ver o jogo. Epá, desculpa, eu não é como se fosse a camisola do Sporting ou do Porto, não é? Bom, não, é óbvio que não é. E o João, atenção, o João, quer dizer, o João por estar no PSG deixou de ser menos benfiquista? Cada vez que fala, não é? Tece juras de amor ao Benfica e toda a gente sabe que ele adora o Benfica. Quer dizer, se calhar ele não queria sair logo naquela altura. Quer dizer, então, deixa-me aproveitar essa deixa e pergunto, também ouvimos e aproveito para perguntar ao Bruno. Diz que nunca pensou em sair do Benfica.
Naturalmente não houve aqui críticas de João Neves em nada do que disse, mas dá ou deixa pelo menos espaço para que a gente perceba que talvez pelo João Neves a saída não pudesse até ter sido adiada. Mas eu acho que isso pareceu-me logo claro na altura em que João Neves se transferiu para o Paris Saint-Germain. Portanto, pareceu-me claramente que o Benfica, naquela altura, vinha de um exercício negativo com um prejuízo de 31 milhões de euros, que andava a disparar investimento para todo o lado e que tinha que vender um dos seus principais ativos. O que estava mais à mão e por uma verba, se calhar para muita gente não é aceitável, mas para mim continua a ser considerável, que são 60 milhões, era João Neves. Havia de facto um problema interno que não foi resolvido, foi o problema de reverem o contrato de um miúdo que esse sim, e corroborando aqui as palavras do Bernardo sobre a questão das camisolas, sempre respirou o Benfica a partir do momento que entrou lá até o momento em que saiu. Não, continua a respirar. E continua a respirar, sim. E continua a respirar. E aqui a questão, pronto, ele agora mais tarde vem só a reiterar aquilo que acho que já todos sabíamos, que se calhar gostaria de ter ficado mais uma temporada do Benfica, percebendo que a qualidade nos leva sempre a outros patamares, mas parece-me claramente que João Neves não queria sair do Benfica naquela altura, que a sua saída foi uma obrigação de tesouraria, mas eu isso acho que as pessoas foram depreendendo à medida que as semanas foram passando. Acho que esse é o fator que deve preocupar, desculpa, Bruno. Não? Acho que esse é o fator que deve preocupar mais, é porque é que miúdos como o João Neves vestem cada vez mais cedo a camisola do PSG, mas dentro de campo. E porque é que há cada vez mais a necessidade de miúdos como o Tomás Araújo, se calhar um dia passar a vestir já a camisola do PSG dentro de campo, mais cedo do que tarde. Porque a verdade é que é isso que tem acontecido no projeto do Benfica. Sai sempre, quase sempre, o melhor jogador. Os jogadores da formação não conseguem passar muito tempo no Benfica. E há aqui uma questão, nesta frase do João Neves, acho que resume muito bem o meu pensamento que tive quando o João Neves saiu. Porque uma coisa é ver com agrado a saída para o PSG. Eu acho que o João Neves tem o PSG a querê-lo e o João Neves não vai dizer que não ao PSG. Claro. Outra coisa é pensar que o jogador vai forçar de facto a saída, que vai fazer birra por ficar no Benfica. E esse nunca me pareceu propriamente o perfil do João Neves, porque diz muitas vezes não podemos cortar as pernas aos jogadores. Isso foi aquela bandeira ao contrário que o Benfica de Vieira e também do Rui Costa sempre teve. Sempre propalaram a formação como um grande viveiro e que um dia iam até ganhar a Liga dos Campeões só com os jogadores da formação. Eu ouvi isto da boca de Luís Filipe Vieira. E a verdade é que sempre nas primeiras oportunidades desfizeram-se sempre dos jogadores que tinham mais carinho pelo clube. Ficaram, se calhar, jogadores que mostraram total desrespeito pelos adeptos. Ainda me estou a recordar de jogadores que levantaram o dedo do meio na garagem e custaram tantos milhões, contas de outro rosário. Mas essa bandeira ao contrário também me parece, voltando um bocadinho àquilo que aconteceu ontem, parece-me uma questão que o próximo presidente do Benfica deve querer alterar para a instituição. Muito bem, vamos falar de um jogador que também custou... Já falámos até dele aqui, mas sobre a sua chegada ao Benfica. Orkun Kökçü reagiu à eleição dos melhores médios do campeonato português. O jogador do Benfica comentou mesmo na publicação da Liga que divulgou o meio-campo desta época. Foram distinguidos o colega de equipa Fredrik Ausnes, Morten Newman, capitão do Sporting, e Tiago Silva, do Vitória de Guimarães. Kökçü deixou 2 emojis, um com um boneco a rir e outro boneco pensativo, dando a ideia de que estranhou o facto de não integrar o lote dos melhores médios. Recorde-se que esta eleição resulta de votações dos treinadores e dos capitães de todas as equipas da Liga. Percebes estes? Consegues-nos traduzir, Rafael, estes emojis? Acho que é Kökçü claramente a discordar de uma opção neste 11. Parece-me óbvio que é ele que acha que devia estar no 11. Eu acho que Kökçü preocupa-se com elementos necessários, acho que não tem de se preocupar com isso. Se me perguntares se tem razão em pensar que devia estar no 11, eu acho que sim. Acho que Kökçü fez uma época merecedora
de estar no 11 da Liga, era um elemento preponderante no Benfica, um elemento que ligava muito bem a equipa, que foi essencial a criar oportunidades. Ele é o médio com mais oportunidades criadas no campeonato. Também cresceu no momento defensivo, é um jogador que recuperou inúmeras bolas ao longo do campeonato, fez vários golaços, lembro-me de um, principalmente frente ao Aroca, num jogo em que, enfim, o Benfica acabou por empatar a partida. Portanto, acho que foi um dos melhores jogadores do Benfica nesta temporada. Acho que fez uma temporada superior à de Auschwitz, que era quem eu tiraria, e isso é que é um bocadinho caricato, é que de facto tiraria o colega de equipa que nesta época teve um rendimento inferior ao de Cocos. Bernardo, pode considerar-se que ao comentar é um pouco deselegante para os colegas, não só o colega de equipa, mas para os colegas de profissão, ao comentar desta forma? Bem, vou-me abster de dizer o que é que penso, porque é demasiado forte, mas acho que o Coxu já deu várias mostras de como é neste tipo de coisas, seja em entrevistas contra o Benfica, em momentos delicados, seja dizendo que não quer jogar aqui ou ali. Isto é só mais uma indelicadeza, não é a primeira, não é a segunda. Penso que nem sequer é a terceira, penso que já vai para aí para a quarta. Eu acho que o Tiago Silva joga muito mais que o Coxu, portanto podemos já apedrejar. Eu vi o Tiago Silva com muita atenção por questões familiares na época passada. Vi o Tiago Silva com muita atenção este ano porque fiquei fã dele e devo dizer-te que é, para mim, claramente um jogador, apesar da idade, que me espanta que não jogue num grande, porque assim no meio campo do Sporting jogava de cadeirinha. Este ano então até podia começar no banco, mas depois jogava de cadeirinha. É um jogador super rotativo, com um excelente remate longe. Para mim é um craque. E também cresceu a defender. Também evoluiu a defender. Muito. Não, para mim é mesmo um craque, com tudo. Acho que trabalha o triplo do Coxu, assim, fácil. E o Coxu melhorou. Se fosse o Coxu da época passada, então não era o triplo. Consigo perceber o que o Rafa está a dizer sobre que Yulman também sobre acho que não o há aqui grande... Ninguém toca no nome do vamos lá Yulman. ver. Isto não é os votos do público. Hein? Isto é os votos dos treinadores e dos capitães. Calma. Isto não são... Não é o Zé da Tasca que entre uma Imperial e um Tremoço disse quem é o melhor. Não. São os capitães de equipa e os treinadores. Portanto, eu acho que esta votação merece algum respeito. Mais do que se eu, muito mais, não é mais, é muito mais do que se eu, o Bruno e o Rafael nos juntarmos aqui a fazer o 11, que tenho a certeza que não vamos fazer o mesmo. Portanto, isto são pessoas abalizadas, não estão de camisola vestida e que entenderam que estes são jogadores. Eu entendo o que o Rafa está a dizer. Mas olha que às vezes também acho que sobrevalorizamos um bocadinho a opinião nestes prémios por serem feitos a jogadores. Eu não estou a imaginar o Otamendi sentado no sofá a ver os jogos todos do campeonato. Mas eu não estou a sobrevalorizar. O que eu estou a dizer é que merece respeito. Eu não estou a dizer que vale mais do que não estou a dizer que vale mais do que um ranking feito pela Goalpoint a meio escorrecore e a gente não é isso. É a avaliação dos pares. É a avaliação dos pares. Merece respeito. Respeito merece, não é? E o que é que o Coxu fez? Faltou a respeito. E atenção, na verdade, faz duplo match point, que é faltou a respeito aos treinadores e faltou a respeito a Ornes. Pelo menos, não é? Para não dizer que faltou ao Yulman e ao Tiago Silva, porque esses dormem bem com isso, não é? O Yulman sabe que é incontestavelmente um dos melhores médios do campeonato este ano. Sabe ele, como sabe o Coxu, como sabe toda a gente. Ali, de facto, e quem é que o Rafael se lembrou logo? Foi do colega de equipa do Coxu. Portanto, isto é um jogador que, com todo o respeito, o comportamento cívico-social, não sei o que é que lhe é de chamar, este comportamento... acho que ele tem uma preocupação enorme com o umbigo dele. Aquele umbigo deve ser gigantesco. Chegou a lamentar que o Benfica não tivesse feito uma apresentação como fez a de Di Maria, não é? A equipa depois. Mas é que é mesmo eu. Aliás, eu acho que isso se nota na forma como joga, apesar de ter melhorado este ano. E atenção, eu acho que ele é um grande jogador. Bruno, em poucos segundos, porque depois vou-te dar mais tempo para falarmos a seguir de Iócaras. Não, sim, acho que concordo com o Rafa, acho que não me surpreenderia que Coxu estivesse
nesta lista. Acho lamentável que também, depois de uma temporada em que o Benfica acaba por falhar na reta final os seus objetivos primários, neste caso isto é só o 11 referente à Liga, que Coxo venha com estes sarcasmos desnecessários para páginas oficiais de órgãos como a Liga de Clubes. Eu, se calhar, até o colocaria neste 11. Lamento que Coxo tenha tido esta reação. E Bruno, vamos falar também de Gyökeres, isto porque a Sky Sports adianta que Ruben Amorim terá pedido aos responsáveis do Manchester United para contratarem o avançado sueco do Sporting, melhor goleador da Liga Portuguesa e do bicampeão nacional. Tens informação também neste sentido, Bruno? Ou seja, sabemos que Ruben Amorim já está ativo no mercado, já está concretizada a compra de Mateus Cunha, não é para a posição 9, diria eu, embora possa fazer, penso, não será para essa posição. Achas que há espaço no orçamento de Amorim e nos planos de Amorim para tentar, pelo menos? Não sabendo qual é o plano 2, ou seja, sem Liga dos Campeões que o United tem, ou seja, que milhões é que Ruben Amorim tem disponíveis, parece-me que a contratação de Mateus Cunha tirou um bocadinho de poder de fogo ao Manchester United no mercado. Mas da Premier League acho que podemos esperar tudo. Estamos a falar de um clube gigantesco que se pode refinanciar em diversos quadrantes, e os seus quadros mais altos podem arranjar verbas extra para um pedido que eu creio que já poderá ter acontecido ao board do United. Vejo o Gyökeres noutro clube que não o Manchester United. Acho que o sinal de Mateus Cunha foi bastante claro. 74,5 milhões de euros parece-me uma verba bastante alta por um jogador que pode jogar naquela posição, sabendo que não vai haver a Liga dos Campeões e competições europeias. Não acredito que haja verba disponível para atacar Gyökeres. Mas como disse, André, eu acho que a posição ainda nem no adro vai, portanto acho que temos que esperar mais um bocadinho, dizendo-te eu que neste momento a informação que tenho é que os empresários de Gyökeres já têm, e nós temos sublinhado esta questão aqui, uma shortlist de clubes, sabem perfeitamente quem é que pode oferecer os 65/70 milhões mais bónus que o Sporting quer, mas isto também vai depender do tipo de projeto que Gyökeres queira abraçar. Se quer reencontrar Amorim sem Liga dos Campeões, também não me parece muito provável. Se quer, por exemplo, ir para um Atlético Madrid, que esse sim parece-me ter dinheiro para contratar Gyökeres, ou se quer outro projeto, acho que vai depender de quem está em cima da mesa e junto aos agentes de Gyökeres, mas também vai depender de Gyökeres numa formulação de mercado, a meu ver, bastante calculista, e isto não é no mau sentido, de todas as partes. Bernardo, cada dia que passa e não há uma proposta concreta, acredito que alimenta a esperança dos adeptos do Sporting. Já, e vou dizer isto naturalmente, em tom de brincadeira, o Arthur já fez as malas ao companheiro e já esfrega as mãos, porque de facto com Gyökeres o espaço para qualquer outro avançado fica muito curto. Tudo isto são sinais de que mesmo entre os companheiros, ou seja, a questão de ficar ou não ficar não se põe, a única questão aqui é para onde vai? Vai ser o Arthur a levar ao Europa. Eu acho que não há muita fé que fique. Não diria que de adeptos a companheiros, obviamente, se perguntares hoje aos treinadores, aos companheiros, aos adeptos, então esses, toda a gente vai dizer que gostavam que ficasse, mas eu acho que não há ninguém que não perceba Talvez o Arda que saia. Não, a questão é, eu acho que as declarações do Arda são muito claras e compreensíveis, porque na verdade sobre o Gyökeres é aquilo, e difícil é encontrares um jogador que
que tenha o comportamento que o Gyökeres teve com o Sporting, sério até ao fim, e decide segundo jogo, identificar. saber, eles até têm uma boa relação Não, pessoal. muito boa, relação e de se identificar. Deixa-me só, em relação ao Manchester United, eu não me parece que o United neste momento tenha dinheiro para isso, a não ser que consiga fazer um grande mercado nas saídas. E costuma ser muito difícil estes clubes fazerem grandes mercados nas saídas, porque os jogadores que lá estão ganham muito dinheiro. E para os conseguir despachar, entre aspas, o que é que os clubes costumam ter que fazer? Baixar muito a verba que recebem pela saída do jogador, que é para o clube que os contrata poder impactar essa verba nos salários dos jogadores. Portanto, eu diria, a não ser que, pronto, ou o verão corre mesmo muito bem ao United nas saídas, ou então não estou a ver. 10 segundos, Rafael. 10 segundos. Acho que Gyökeres acho que pode esperar um bocadinho ainda. Tem qualidade para isso, ver o que é que acontece nos clubes realmente grandes nesta altura em Inglaterra. O Arsenal virou-se para Šeško. Se falhar Šeško, talvez consiga ter Gyökeres, e esperar também pelo Liverpool, que ainda não avançou por um ponta de lança, mas que precisa. Muito bem, muito obrigada pelas vossas opiniões, Bernardo, Rafael e também Bruno. Obrigado a si por ter estado desse lado. Fique com o Now já a seguir no Jornal à Noite com o Pedro Mourinho.